Muitas pessoas perguntam sobre a tatuagem de Kaoru Hanayama e o seu significado. Quais são os segredos e os mistérios por trás dessa tatuagem tão imponente? E para responder isso, galera, iremos para o ano de 1616, no segundo ano da Era Gena, no mês de fevereiro, o segundo mês do calendário lunar. Essa história aconteceu na cidade de Musashino, e naquele dia um viajante Bakuto, cujo significado de Bakuto, galera, são jogadores que transitavam de um lugar para o outro no Japão. Esse homem foi recebido numa hospedagem por uma noite. Lá, os fazendeiros bem-sucedidos da região o receberam muito bem, e os donos de tal terra eram da família Hanayama. Lá, o viajante chegou cansado, porém foi muito bem recebido. Lá, ele aproveitou sua estadia e foi tratado com toda a hospitalidade do mundo. Mas aquele clima suave, infelizmente, iria mudar, porque naquela noite, um bando de ladrões decidiram invadir a propriedade dos Hanayamas. Em seguida, uma tragédia manchou aquela bela noite. Aconteceu um verdadeiro cenário de horror. Gritos foram ecoados pela triste noite, sangue foi espirrado pela casa, e 5 membros da família Hanayama naquela noite tragicamente foram assassinados. Uma tragédia sem precedentes, porém, felizmente, um membro sobreviveu. Aquela criança solitária que estava se urinando era o filho único da família. Seu nome era Yakishi, que apesar do trauma, sobreviveu àquela tragédia sem nenhum ferimento. Perguntavam como isso aconteceu e um sino nos era mostrado, e o narrador continuava. Naquela noite, como um raio vindo do nada, alguém apareceu. Sozinho, aquele Bakuto, o viajante que foi bem tratado, escolheu lutar até o fim. Ele viu a tragédia e correu até a criança e o colocou nas suas costas. Os bandidos continuaram avançando na propriedade, até que finalmente o viajante encontrou um sino no topo da escadaria. Ele pegou o sino pesado e cobriu a criança com aquele sino do templo, e decidiu sair para enfrentar os ladrões que ainda estavam em frenesi. Mas infelizmente seus 2 braços estavam ocupados, segurando o sino e protegendo a criança, a escondendo daqueles homens. E assim chegou, golpe após golpe e corte após corte. Naquela noite, seu corpo foi preenchido com aquele esfaqueamento. O número de cortes passava facilmente de 10 lugares. No entanto, mesmo após a sua morte, seu corpo permaneceu em pé e firme como um escudo. Vendo aquela situação, os próprios bandidos transmitiram palavras de admiração e decidiram partir. Mais tarde, quando Yakichi cresceu, ele tirou uma lição da sua própria história. De bom grado, ele se dedicou ao comércio de Bakuto. Em seguida, tatuou a forma digna de seu salvador no próprio corpo. Desde então, essa tatuagem nas costas foi ostentada no corpo de todos os cabeças da família Hanayama. Em algum momento da história, ele foi coroado com o título de O Homem em Pé, que era usado até os dias de hoje. E quando chegou a vez de Hanayama, ele seguiu a tradição, mas foi apenas na sua vez que de fato ele olhou para esse trabalho com os olhos corretos. Ele, Kaoru, que veio a se tornar o 16º chefe da família Hanayama, concluiu: ele ainda não é um homem em pé, ele precisa ser marcado. Com esse pensamento, Hanayama invadiu sozinho o grupo inimigo Tomizawa. Aniquilou o grupo em menos de 10 minutos. Naquele ataque, o Yakuza sofreu lesões corporais graves, disparos de armas e cortes, mas aquelas feridas feitas com a espada tinham sido seu objetivo desde que ele terminou sua nova tatuagem. Kaoru Hanayama, aos 14 anos de idade e 2 meses, foi fatiado, mas ficou firme e em pé. Aqui, nessa geração, finalmente foi visto a conclusão do verdadeiro homem em pé. E essa é a história por trás da tatuagem e as cicatrizes de Hanayama, galera. Um absurdo, né? Eu morro de vontade de fazer essa tatuagem nas costas também, porém eu vou evitar as cicatrizes. Bom, é isso. Se curtiram, eu conto com o seu like, sua inscrição. Se quiser bater um papo comigo, minhas redes sociais estarão aparecendo aqui na tela. E é isso aí. Eu já vou indo nessa. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e tamo junto.